Boa noite. Boa noite. A Fiocruz retrata a desnutrição dos bebês brasileiros. No ano passado, o número de internações foi o maior desde 2007. Milhares de processos do IBAMA contra crimes ambientais estão prestes a perder a validade. Mais de 120 prefeituras vão oferecer transporte gratuito no domingo de eleição. O IBGE detecta a volta da inflação em outubro. A Caixa conclui investigações sobre acusações ao ex-presidente do banco, Pedro Guimarães, de assédio sexual. No ritual histórico da posse, o novo primeiro-ministro britânico é recebido pelo rei. O Jornal Nacional está começando. 4 de cada 10 armas de fogo registradas na Polícia Federal estão com o cadastro vencido e não se sabe se foram para as mãos de bandidos. A preocupação de especialistas aumenta diante dos números. São quase 6 milhões de armas de fogo cadastradas no sistema da Polícia Federal no Brasil. Segundo a PF, 47% desse total estão com o registro vencido. Significa que de cada 10 armas no país, 4 apresentam irregularidade na documentação, que hoje tem que ser renovada de 10 em 10 anos. Para renovar o registro de uma arma de fogo, o titular precisa mostrar que não tem antecedentes e que não está respondendo a um inquérito ou processo criminal. Ele também tem que comprovar novamente que possui capacidade técnica e psicológica para usar uma arma. Quando essa documentação não está em dia, a Polícia Federal fica sem informações importantes para a segurança da população. Segundo a Polícia Federal, de janeiro a outubro deste ano, os agentes apreenderam quase 10 mil armas de fogo com o registro vencido. Mas não há efetivo suficiente para fazer uma busca ativa de milhares de armas em situação irregular, diz esse delegado. A Polícia Federal, historicamente, sempre teve um problema de efetivo. Mas, a partir de 2019, nos últimos 3 anos, com essa flexibilização da possibilidade do cidadão adquirir armamento, isso agravou enormemente, agravou exponencialmente essa questão do controle de armamento. A Polícia Federal é responsável pelo controle de armas de fogo em poder da população. Nos primeiros 6 meses deste ano, a PF emitiu mais 117 mil novos registros de armas. Em todo o ano de 2012, por exemplo, o número de registros ficou em 53 mil. O Exército controla os registros de armas de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os chamados CACs, e também o armamento particular de militares. No sistema do Exército, constam 60 mil armas com registro vencido. O Exército não informa o número total de registros. A posse de arma de fogo só é considerada crime quando o armamento não possui registro. Quando o proprietário é flagrado em posse de uma arma com registro vencido, ele tem 60 dias para renovar, transferir para outro dono ou entregar a arma para a polícia. O gerente do Instituto Sou da Paz afirma que é preciso reforçar a fiscalização de controle de armas no Brasil. A gente precisa ter uma mudança nas regras. O Brasil começou com registro de armas com validade de 3 anos. Depois passou para 5 e o governo agora passou para 10 anos. É uma insegurança, é uma falta de controle que na prática vai desembocar em mais armas indo para o crime, mais crimes sendo cometidos com arma de fogo. O sequestro de um PM mobilizou a polícia em Minas. A polícia militar filmou a perseguição. As imagens mostram o momento em que o tenente é libertado. Vem, abaixa, briga! A vítima foi sequestrada em Corinto, na região central de Minas Gerais. De acordo com a polícia, o alvo era outro, o gerente de um banco que morava na casa onde hoje vive o tenente. A partir dali, eles tentam fazer uma abordagem a parentes desse gerente que moram nas proximidades. E é nesse momento
que o nosso policial militar, mesmo sob ameaça de arma de fogo, ameaça à vida, ele grita para essas pessoas não abrirem a porta. E corajosamente ele tem essa reação. As pessoas não abrem a porta e, a partir dali, dão conhecimento a esse gerente de banco que conhece o policial militar e ele faz o acionamento da instituição para que a gente tome essas medidas iniciais. Os criminosos fugiram em 2 carros até Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui, os grupos se separaram. Os policiais seguiram o carro onde o refém estava. Neste ponto, os criminosos bateram o carro, abandonaram, saíram correndo pela mata e continuaram atirando, de acordo com a polícia militar. Os PMs revidaram e, depois de uma intensa troca de tiros, os 3 sequestradores foram baleados e morreram. Nenhum policial se feriu. O tenente contou que os bandidos o obrigaram a tomar comprimidos. Ele está internado. A substância que o militar ingeriu ainda não foi identificada. A troca de acusações entre Rússia e Ucrânia sobre armas não convencionais foi parar na ONU. A Rússia acusa a Ucrânia de planejar usar bombas sujas para combater a invasão. Essas bombas são explosivos comuns carregados com material radioativo que se espalha por alguns quilômetros quando acionados. De acordo com o governo russo, elas estariam sendo produzidas em usinas nucleares ucranianas. Um embaixador russo na ONU afirmou hoje que a Ucrânia tem capacidade e motivos para fazer isso. A acusação foi apresentada no Conselho de Segurança da ONU, aqui em Nova York, que se reuniu a portas fechadas para debater o assunto. A Ucrânia convidou a Agência Internacional de Energia Nuclear das Nações Unidas para inspecionar as instalações onde a Rússia alega que as bombas sujas estariam sendo produzidas. O ministro de Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, garantiu: "Nós nunca tivemos e não planejamos desenvolver nenhuma bomba suja." E afirmou que a Rússia pode usar a falsa alegação como desculpa para ela, sim, cometer um crime. Hoje, a Rússia notificou os Estados Unidos de que iniciou uma série de exercícios militares que incluem mísseis capazes de levar ogivas nucleares. O porta-voz do Departamento de Defesa americano, Patrick Ryder, disse que os exercícios já eram previstos e que a Rússia tem sido transparente sobre eles, mas afirmou: "Vamos continuar de olho." A seguir, a Caixa conclui investigações sobre acusações ao ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. A desnutrição provoca a maior hospitalização. Um estudo da Fiocruz concluiu que, em 2021, o número de internações de bebês com desnutrição no Brasil foi o maior dos últimos 14 anos. Para quem vê o Theo assim, cheio de saúde, é difícil imaginar como ele estava há 3 meses. Chegou a ficar com 5 quilos. E precisou internar? Precisou. O bebê de 11 meses ficou no hospital 28 dias porque estava desnutrido e desenvolveu uma infecção. Foi no período em que a mãe, desempregada, não tinha praticamente nada para dar ao filho. Isso dói no coração de qualquer mãe, né? Hoje eu consigo sustentar ele com as faxinas que eu faço. Um estudo da Fiocruz mostra que em 2021, o Brasil teve a pior taxa de internação de bebês por desnutrição dos últimos 14 anos. Foram 8 crianças de até 1 ano de idade levadas ao hospital todos os dias por falta de comida. O levantamento é do Observe Infância, que reúne pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da Unifase. Os dados são do Ministério da Saúde. Em números absolutos, 2.939 crianças de até 1 ano precisaram de internação no ano passado. Isso representa uma taxa de 113 internações por 100 mil nascimentos. Quase 11% a mais do registrado em 2008, primeiro ano do período analisado pela pesquisa. De janeiro a agosto deste ano, o número de internações aumentou 7%. Por dia, são quase 9 crianças levadas ao hospital porque têm fome. A situação mais complexa é registrada no Nordeste, onde o número de hospitalizações está 51% maior do que a taxa nacional. Mas o coordenador da pesquisa, Cristiano Boccolini, diz que o problema é grave em todo o país. A gente vê uma concentração também desses casos de hospitalização por desnutrição nas capitais.
indicando que aqui mesmo no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, grandes centros urbanos, a gente tem bolsões de pobreza, bolsões de crianças que estão invisíveis ao sistema público, que sofrem de desnutrição e estão sendo internadas por causa disso. O atendimento médico no SUS tem evitado o pior. Apesar do aumento das internações, a mortalidade infantil não cresceu. Mas a nutricionista da USP, Ana Paula Bortoleto, alerta sobre os prejuízos ao desenvolvimento de crianças com meses de vida que ficam sem ter o que comer. Essa criança ela tem consequências de desenvolvimento. A desnutrição nessa faixa etária ela pode inclusive ser irreversível, trazendo impactos em relação a déficit de cognição, a déficit de desenvolvimento. A mãe de Theo encontrou apoio nesta ONG, no bairro onde mora, na zona oeste do Rio, para não faltar mais nada na mesa. A ajuda é fundamental, mas os pesquisadores lembram que são as políticas públicas que têm força para reverter esse quadro cruel. Precisamos conseguir direcionar, melhorar o nosso alvo, né? Ser mais eficientes em identificar e alcançar famílias com vulnerabilidade social. O Ministério da Saúde declarou que no ano passado destinou 345 milhões de reais aos municípios para incentivar ações e fortalecer a atenção a crianças de 7 anos e gestantes com má nutrição. O Ministério afirmou também que acompanha os dados sobre a alimentação infantil e que tem programas de suplementação nutricional para famílias de baixa renda. Depois de 2 meses de deflação provocada pela queda de preços dos combustíveis, o Brasil voltou a registrar inflação. A prévia é de um aumento médio de preços de 0,16% em outubro. As passagens aéreas subiram 28,17% e tiveram maior peso. Planos de saúde, 1,44%. Em 12 meses, o IPCA 15 acumula 6,85%. A Corregedoria da Caixa Econômica Federal concluiu a investigação interna sobre as denúncias contra o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães, por assédio sexual e moral. A Corregedoria da Caixa reuniu mais de 50 depoimentos de vítimas e testemunhas e levantou informações sobre as denúncias de assédio sexual e moral contra o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. Verificou viagens e reservas de hotel, fotos e datas de jantares e reuniões. O relatório final tem cerca de 500 páginas e já foi apresentado ao Conselho de Administração do banco. A conclusão da Corregedoria é que existem fortes indícios de assédio moral e sexual praticados por Pedro Guimarães quando era presidente da Caixa. O relatório já foi compartilhado com os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, com a Controladoria Geral da União e com a Comissão de Ética da Presidência da República. No documento, a Corregedoria afirma que dos fatos relatados pelos entrevistados e depoentes, corroborados pelos demais elementos de prova, é possível afirmar que há indícios de práticas irregulares de índole sexual e, ao que tudo aponta, teriam sido praticadas de forma reiterada e se utilizando das mais variadas formas de expressão, física, gestual ou verbal, e valendo-se inclusive e em especial da condição de presidente da empresa. A Corregedoria da Caixa também afirma que constatou que, frequentemente, Pedro Guimarães adotava práticas como abuso do poder hierárquico, atitudes constrangedoras, comportamentos agressivos, tratamento ríspido e submissão de empregados a práticas de humilhação e vexame. E concluiu que os relatos expõem uma gestão pautada na cultura de medo, comunicação violenta, insegurança, manipulação, intransigência e permissão ao assédio. A primeira denúncia foi feita à Corregedoria em maio. No mês seguinte, quando as denúncias vieram a público, Pedro Guimarães pediu demissão. Outros 5 vice-presidentes também já foram substituídos. A Corregedoria vai abrir agora novas investigações para apurar outros possíveis desvios de conduta de Pedro Guimarães e de pessoas ligadas a ele. O Ministério Público do Trabalho já ajuizou uma ação civil pública pedindo indenizações milionárias à Caixa e ao ex-presidente. O Ministério Público Federal também investiga as denúncias. Advogadas das vítimas do ex-presidente da Caixa afirmaram hoje em nota ser motivo de tristeza
que o presidente Jair Bolsonaro tenha dito que não viu nada contundente nos depoimentos de mulheres sobre o comportamento de Pedro Guimarães. A nota menciona condutas como apalpar seios e nádegas, convidar para idas às saunas, convocar funcionárias até os seus aposentos em hotéis sob pretextos profissionais e recebê-las em trajes íntimos. A declaração de Bolsonaro foi ontem, numa entrevista ao site Metrópolis. A defesa de Pedro Guimarães repudiou a forma de condução da investigação pela Corregedoria da Caixa. A defesa questionou a parcialidade da comissão interna. Afirmou que as conclusões pouco contribuem para o esclarecimento das apurações e que Pedro Guimarães confia na Justiça e no Ministério Público Federal. A Caixa afirmou que não tolera desvio de conduta de dirigentes ou empregados, que, além do relatório da Corregedoria, contratou auditoria externa, formou um comitê independente para investigar as denúncias e reforçou o canal de denúncias. O Ministério Público Federal denunciou 3 policiais por crime de tortura contra 2 jovens em Sergipe. 2 dos agentes já são réus no processo que investiga a morte de Genivaldo de Jesus Santos. O crime de tortura teria ocorrido 2 dias antes do assassinato de Genivaldo na mesma cidade de Umbaúba e também durante uma abordagem dos policiais rodoviários. Milhares de crimes ambientais cometidos no Brasil estão prestes a cair na mais absoluta impunidade. Incêndios em áreas de conservação ambiental, derramamento de óleo, desmatamento, pesca em área ilegal. A lei prevê punição e multa para crimes ambientais como esses. Mas uma auditoria do Tribunal de Contas da União mostra que milhares de processos correm o risco de caducar porque estão acumulados dentro do IBAMA. Segundo o relatório, só neste ano, perto de 5.000 ações ambientais podem prescrever. Isso acontece quando vence o prazo do processo estipulado por lei, número que passará para quase 17.000 em 2023 e para mais de 37.000 em 2024. O TCU indica que o problema vem desde as notificações das multas. Segundo o TCU, o IBAMA estima um prazo de até 3 meses para as comunicações. Porém, só essa etapa judicial tem demorado, em média, 6 meses. Segundo o tribunal, existe um entrave ainda maior na hora de julgar a autuação. É que em 2020 a norma mudou. Antes, vários servidores do IBAMA tinham autoridade para decidir se a multa procedia ou não, dependendo do valor. Agora, esse poder de decisão está concentrado nas mãos de poucas pessoas. A instrução normativa assinada pelo então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, passou a determinar que apenas os superintendentes estaduais podem decidir em primeira instância e cabe só ao próprio presidente do IBAMA o julgamento em segunda instância. A especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo, avalia que as medidas tiram a legitimidade dos processos. Não tem minutos no dia para assinar todos os processos que deveriam ser assinados. É uma solução equivocada, na verdade, feita com um objetivo de enfraquecer o processo sancionador e a fiscalização ambiental. O TCU destaca que é notável a queda no número de processos julgados a partir de 2020 e que a concentração de competência foi o principal fator para a redução nos julgamentos. Os dados mostram que, enquanto em 2019 96,4% das autuações foram julgadas, em 2020 o percentual chegou a apenas 23,5% e 36,9% no ano passado. Os ambientalistas dizem que essa é apenas uma das manobras legais que acabam por facilitar a impunidade. Esse é um dos fatores num conjunto de decisões que tem levado à prescrição dos processos, que vai levar a piora da situação atual. E eu, pessoalmente, leio como um projeto para implodir com o processo sancionador ambiental e um projeto que vai gerar grande impunidade em relação aos crimes ambientais no país. Eu costumo chamar isso de corrupção normativa, né? Você pega as normas e você trabalha ela não para aumentar a eficiência do serviço público, mas para você criar uma série de subterfúgios que acabam
gerando decurso de prazo. Então, você, quando tem a sensação de que sairá impune, você aumenta a probabilidade das coisas ilegais acontecerem. Nós não tivemos resposta do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente. O volume anormal de chuva na região sul pôs em alerta o monitoramento de um dos parques mais visitados do Brasil. É dessa central, a mais de 600 quilômetros de distância, que saem as informações sobre a vazão nas Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas da natureza. A Companhia Paranaense de Energia mantém 29 pontos de monitoramento ao longo da bacia do Rio Iguaçu, que começa na região de Curitiba e atravessa o estado. Os sensores ficam submersos e ajudam a calcular o volume de água. O sensor que está instalado lá, ele vai transmitir somente a informação de nível para a nossa central em Curitiba. A partir disso, deste nível é verificada a vazão e disponibilizada a informação. Os dados servem para a operação de 6 hidrelétricas e também para a segurança dos visitantes que estão no Parque Nacional do Iguaçu. Assim, eles podem verificar os patamares de vazão importantes para eventuais interdições das passarelas ou até mesmo restringir navegação. Aqui nas Cataratas, técnicos do Parque Nacional monitoram o nível do rio 24 horas. Câmeras de segurança mandam imagens para esta sala, onde a equipe acompanha a vazão em tempo real, principalmente na passarela de acesso à Garganta do Diabo. Olhando só assim, que nem está aquela imagem, você já consegue também ter uma noção de quanto que está a vazão pela experiência? Isso. Do jeito que está hoje ali, só de olhar, a gente sabe aí que está acima do normal, né? Mas, garante uma operação aí com segurança. Esses registros mostram como a água subiu de 3 para 11 milhões de litros por segundo no último dia 12. Foi quando a principal passarela precisou ser fechada para os turistas. No dia seguinte, a vazão chegou a 16 milhões e meio, a maior em 8 anos. A água passava por cima da passarela. O acesso só foi reativado 3 dias depois, quando a vazão baixou. Tem vários riscos, né? Uma de repente vir um galho, de repente pegar na grade, obstruir ali a passagem da água, né? E o visitante também acabar sendo atingido por esse galho ou algum outro objeto que o rio, né, com volume de água muito forte, pode estar trazendo aqui para a passarela. São 365 câmeras cuidando da segurança do parque e dos turistas, para que essas outras lentes possam focar apenas no espetáculo. Uma experiência incrível, você sente toda a energia da natureza, assim, é indescritível. A Eliana Marques vai contar pra gente como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. Boa noite, Eliana. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para você também. O calor está acima da média em várias capitais. Amanhã em Cuiabá pode fazer 38 graus. São 4 graus acima do normal. Em Rio Branco, 35, 2 graus acima da média. Em Curitiba, máxima de 27 graus, 4 acima do normal também. Em Porto Alegre, mais quente ainda, 8 graus acima da média, se a temperatura chegar aos 33 graus. Apesar do calorão à tarde, amanhece frio na capital gaúcha, com 15 graus, uma amplitude muito grande em poucas horas. No Nordeste, está mais quente no norte da região, onde ficam São Luís, Fortaleza e Natal. E no Sudeste, em Belo Horizonte e em São Paulo, 15 graus de manhã, 28 à tarde e no Rio, 30 graus. O sol brilha forte no Rio, também em São Paulo, em Campo Grande, em Cuiabá e em grande parte da região sul, além do norte do Amapá e em parte do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. No Rio Grande do Sul, pode chover forte no oeste do estado e em Porto Alegre chove à noite. Tem previsão de pancadas isoladas em Vitória, em Belo Horizonte, também em Goiânia, em Brasília, assim como na maior parte do norte e do nordeste. Já os temporais se concentram do Pará até o litoral da Bahia e de Sergipe amanhã e quinta-feira nesta área menor. Teresina e Aracaju têm risco de muita chuva nessa quarta-feira. Quinta diminui, enquanto em Salvador e em Palmas a previsão é de temporal nos 2 dias. E a pior condição está no litoral da Bahia. No Rio, em São Paulo e em Curitiba, o tempo muda sexta-feira, com queda na temperatura. Só que, por enquanto, nada de frio. Ele vem na próxima semana, quando tem possibilidade até de nevar nas serras gaúcha e catarinense. Ainda é uma possibilidade. A gente vai monitorando.
Renata Bonner. Obrigada, Eliana. A seguir, mais de 120 prefeituras vão oferecer transporte gratuito na eleição de domingo. No ritual histórico de posse no Reino Unido, Rishi Sunak tomou posse hoje como primeiro-ministro britânico. Na despedida do cargo, menos de 2 meses depois de assumir, Liz Truss disse que o Reino Unido não pode aceitar ser um país de baixo crescimento. E afirmou que a falta de ousadia é o que torna as coisas difíceis. Como dita a tradição, Truss foi até o Palácio de Buckingham entregar o cargo ao monarca. Foi a primeira vez que o rei Charles participou dessa cerimônia. Logo depois, chegou o substituto dela. A imagem, já histórica, mostra de um lado a pessoa mais velha a assumir o trono britânico, de outro, a mais jovem a assumir o governo em mais de 200 anos. Rishi Sunak é filho de imigrantes da Índia, país que foi colônia do Império Britânico até 75 anos atrás. Do palácio, Rishi Sunak foi direto para Downing Street se apresentar como líder do Reino Unido, que enfrenta a maior inflação em 40 anos. O que todo mundo quer saber é como o novo primeiro-ministro vai tirar o país dessa crise. A antecessora dele, Liz Truss, caiu depois de anunciar um pacote econômico. Aqui na porta da sede do governo, Rishi Sunak contou quais vão ser as prioridades da sua gestão. Ele disse que admira Liz Truss, mas que foi eleito para consertar os erros dela na economia. Ele prometeu um sistema público de saúde mais forte, melhores escolas, proteção do meio ambiente. Este governo vai ter integridade, profissionalismo e prestação de contas em todos os níveis, ele disse. No fim da tarde, Sunak fez uma limpa no primeiro escalão, mas manteve postos sensíveis como o ministro da Defesa e o das Finanças. A rival dele na eleição, Penny Mordaunt, ficou como a líder do governo no parlamento. Quem também segue firme em Downing Street é o pequeno Larry, o caçador de ratos adotado em 2011, que acompanhou de perto a renúncia dos últimos 4 moradores. No Brasil, neste domingo de segundo turno das eleições, milhões de eleitores vão ter transporte público de graça para votar. 700 quilômetros separam o Vitor da urna. Ele mora em Belém e vota em Parauapebas. No Pará, o transporte intermunicipal de ônibus, barco e van vai sair de graça no segundo turno. A passagem para o meu município ela é muito cara, então eu acabei justificando. No segundo turno eu consegui tirar gratuitamente aqui no terminal e aí eu vou conseguir exercer meu direito de cidadania, né, e votar. Filas na rodoviária de Natal, que emitiu só hoje mais de 11 mil passagens de ida e volta sem custo para quem precisa ir de ônibus votar. Estou com minha passagem para viajar sábado, para fazer jus à democracia, né? Todas as capitais liberaram um passe livre nos ônibus, mas no caso de Rio Branco, só vale para a volta e tem que apresentar o comprovante de votação. Curitiba está repetindo a gratuidade no segundo turno. Na outra votação também eu fui com ônibus, nem sabia que era de graça, tinha até esquecido. E lembrei quando cheguei, assim, mas dei graças, né? Levantamento de entidades da sociedade civil revela que 127 cidades brasileiras já anunciaram transporte municipal de graça no domingo. Na região norte, 6. No nordeste, 37. O sudeste conta com 35. 25 no centro-oeste e na região sul, 24. A gente espera que as cidades forneçam um veículo no horário adequado, identifiquem eventuais problemas para poder cobrir e ter uma frequência que estimule, de fato, a pessoa a ir votar, cumprir seu direito. A maior frota do país fica em São Paulo e, ao contrário do primeiro turno, no dia 30, ninguém vai pagar passagem nos ônibus. A estimativa é de um aumento de 40% no número tradicional de passageiros aos domingos. Vou me programar tudo direitinho para mim pegar o ônibus de graça, né? Porque tá desempregado e ônibus de graça, então é bom.
A Prefeitura de São Paulo anunciou que vai colocar nas ruas 2.000 ônibus a mais do que colocaria em um domingo comum, fazendo com que a frota chegue a 6.800 ônibus. Eles vão rodar das 6 da manhã às 8 da noite e os passageiros vão entrar e sair pela mesma porta, já que sem cobrança de tarifa não vão cruzar a catraca. A Prefeitura promete reforçar a frota em todas as áreas da cidade. A gratuidade do transporte, ela representando também um ônus pequeno para o poder público, ela tem esse papel fundamental para assegurar esse direito constitucional de exercer a cidadania. Mesmo quem não votou no primeiro turno pode ir às urnas no domingo. O sistema eleitoral se prepara para um evento com mais de 156 milhões de brasileiros. O diretor-geral do TRE de São Paulo diz que um grande time de mesários vem sendo treinado para evitar filas nas sessões e não repetir as cenas registradas no primeiro turno em várias cidades. Mesmo quem não votou no primeiro turno pode comparecer dessa vez. E aqui entra a Gabriele. Ela mudou de bairro e não alterou o endereço do título. O local de votação fica longe de casa e no primeiro turno não foi votar. Eu teria que deixar meu filho com outra pessoa para poder ir, não conseguir no dia. Mas aí agora eu já consegui arrumar tudo isso para no próximo domingo estar lá para votar. Todo eleitor que estava apto no primeiro turno continua apto no segundo turno. Então o eleitor que faltou por alguma razão, não compareceu no primeiro turno, ele pode e deve comparecer no segundo turno para ali escolher os seus candidatos. É o direito de escolha. O eleitor que não comparece, ele está deixando que outro escolha por ele. O prazo para justificar a ausência no primeiro turno e ficar ok com a Justiça Eleitoral vai até 1º de dezembro. Quem não vota nem justifica fica impedido de exercer alguns direitos. Se inscrever em concurso ou ser empossado em cargos públicos, por exemplo. Também não dá para tirar RG ou passaporte, nem obter empréstimos em bancos públicos e renovar matrícula em estabelecimentos de ensino oficial. Assim como na primeira etapa, para votar neste domingo, basta levar um documento com foto, que pode ser físico ou digital. A logística para uma eleição de segundo turno não muda. Cada cartório eleitoral transmite os dados da votação para o Tribunal Superior Eleitoral, que consolida os resultados. Com menos cargos na disputa, a apuração deve ser mais rápida. Às 8 da noite do domingo, o cenário pode estar definido, prevêem os técnicos. O cientista político Cláudio Couto fala da importância do voto. Votar é também mostrar que tem-se responsabilidade com a sociedade. Afinal de contas, nós somos cidadãos, mas nós também temos um dever para com toda a sociedade. Responsabilidade pública não é coisa só dos políticos, é coisa também dos cidadãos e, consequentemente, votar é um momento de se posicionar, de dar a sua contribuição para os rumos que o país tem. A campanha de Jair Bolsonaro entregou hoje ao Tribunal Superior Eleitoral uma nova petição. Desta vez com um relatório e um link de acesso a uma planilha que comprovaria as alegações de que rádios não teriam transmitido o número correto de inserções da propaganda eleitoral de Bolsonaro. Ontem, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, exigiu da campanha de Bolsonaro a apresentação de provas das alegações. O tribunal vai analisar o material entregue hoje para julgar a procedência da denúncia. Vamos ver como foi o dia dos candidatos à presidência. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, passou a manhã numa produtora em São Paulo gravando propaganda eleitoral. Hoje ele recebeu apoio do ex-presidente José Sarney, do MDB. Em seu site pessoal, Sarney escreveu que o voto em Lula, que já tem seu lugar na história do Brasil como quem levou o povo ao poder e como responsável por 2 excelentes governos, é voto pela democracia e pela busca do estado de bem-estar social. No fim da tarde, Lula veio para esta casa de shows na região central de São Paulo. O candidato recebeu um grupo de eleitores para falar de propostas para o futuro do Brasil. O encontro foi transmitido em uma live. Um grupo de eleitores perguntou para Lula sobre diferentes assuntos, como combate à violência contra a mulher, educação e economia. Lula disse que, se eleito, vai garantir o programa de transferência de renda como forma de integração social. A gente vai restabelecer o Bolsa Família, garantindo R$600 para cada pessoa, mais R$150
por cada filho com menos de até 6 anos de idade. E por que a gente faz isso? Porque o Bolsa Família tem condicionante. Não é um dinheiro dado aleatoriamente. Ou seja, quando você dá o Bolsa Família para uma mulher, você exige, primeiro, que as crianças sejam mantidas na escola. E a escola tem que comunicar que as crianças estão frequentando a escola. Depois, as crianças têm que tomar todas as vacinas que a medicina manda tomar. Isso que é uma coisa importante, que não é apenas uma doação de dinheiro, é uma política pública que tem como objetivo não só melhorar a vida da pessoa, mas também cuidar da saúde e cuidar da educação. Jair Bolsonaro, do PL, passou o dia na Bahia. A primeira parada foi em Guanambi, no sudoeste do estado. Em uma entrevista coletiva, o candidato falou sobre investimentos para o Nordeste e destacou a importância de melhorar o transporte na região. Pela integração Oeste-Leste, que é praticamente uma realidade. Vai baratear e facilitar o transporte da produção regional. Se for falar em marco ferroviário, essa semana nós regulamentamos essa questão. Temos aproximadamente 80 pedidos para novas ferrovias do Brasil, ou seja, temos relações para a realidade, 20 mil quilômetros de ferrovias pelo Brasil. Bolsonaro também disse que, se for reeleito, vai incentivar a construção de novos parques eólicos, com incentivo à exportação de energia verde. Para o Nordeste aqui, um grande plano que já começa no papel, que já foi regulamentada, a construção das eólicas na costa do Nordeste, né? E quem tem, por exemplo, uma torre aqui que está alugada na sua propriedade, vai continuar. Ou seja, o grande futuro do Nordeste é a geração de energia para exportação, inclusive, chamada hidrogênio verde. Depois, acompanhado de aliados, seguiu em um carro aberto até uma praça no centro da cidade. Ele foi seguido por apoiadores. No fim, participou de um comício. No discurso, ele voltou a defender incentivos para a região como forma de geração de emprego e renda. Daqui de Guanambi, Bolsonaro seguiu para o segundo compromisso do dia na Bahia. Ele viajou para Barreiras, no oeste do estado. Em um hotel do município, o candidato do PL se encontrou com lideranças políticas da região. Depois, Jair Bolsonaro fez um comício no centro histórico da cidade. Ele fez um discurso para apoiadores que foram até o local e cercaram o palco para ouvir o candidato. A seguir, a rodada do Brasileirão, que pode dar o título ao Palmeiras. O Palmeiras pode conquistar já nesta rodada o Campeonato Brasileiro de 2022. O trabalho de um estatístico é reunir e depois analisar o maior volume possível de informações. Uma previsão precisa só é possível com muitos gráficos e cálculos complexos. E o time do Palmeiras tem fornecido muitos dados positivos para sua torcida neste Brasileirão. Hoje, as chances do Palmeiras ser campeão brasileiro estão em 99,3%, analisando os potenciais do Palmeiras e dos seus principais adversários pelo título. Faltando 5 rodadas, apenas 4 equipes podem conquistar o troféu deste ano. 10 pontos separam hoje o líder do seu adversário mais próximo. É uma distância tão grande que, dependendo dos resultados desse meio de semana, o torcedor do Palmeiras já pode comemorar o título amanhã do sofá de casa. Está todo mundo muito focado e ciente de que, independente do número de pontos que nos separam aí do segundo colocado, o campeonato ainda não terminou. Para o título sair nesta rodada, tudo começa com uma vitória, logo mais diante do Atlético Paranaense fora de casa. Se isso acontecer, apenas 2 rivais ainda vão ter chances matemáticas de título. Com 61 pontos, o vice-líder Internacional precisa vencer o Ceará amanhã em Porto Alegre para seguir com alguma probabilidade, que pela estatística hoje não chega a 1%. O outro adversário é justamente o arquirrival Corinthians, que tem um jogo a menos e nesta quarta recebe o Fluminense. O Flamengo só segue na briga caso vença o Santos hoje e o Palmeiras não consiga os 3 pontos em Curitiba. Então o caminho para o Palmeiras ser campeão agora é o seguinte: vitória diante do Atlético e que Internacional e Corinthians no máximo empatem seus jogos amanhã. Os gráficos e cálculos estatísticos podem ser complexos, mas o que separa o Palmeiras do seu 11º título brasileiro hoje parece ser bem simples, apenas uma questão de tempo. Nesse ano, a Copa do Mundo de Futebol vai ser disputada num período completamente diferente do habitual.
e isso tem influência direta na preparação e na proteção dos jogadores contra lesões. A ideia é descobrir algo que os olhos humanos não são capazes de enxergar, para evitar ou ao menos reduzir as chances de um jogador se lesionar no futebol e, nessa altura do calendário, perder a oportunidade de disputar a Copa do Mundo. Tudo baseado em informações já existentes, mas apreciadas por um outro olhar, o da inteligência artificial. Pense nisso como a aviação. Você quer ter o melhor piloto, mas também o melhor radar, para te dar a informação com mais qualidade. É o que entregamos, disse Tom Brown, que comanda a empresa líder desse novo setor, a americana Zone 7. Essa turma é contratada para gerenciar uma quantidade gigantesca de dados, de clubes ou seleções. Qualquer treino no futebol de hoje é monitorado. Os atletas usam aparelhinhos como esse aqui, capazes de registrar distâncias percorridas e outros detalhes de movimentação. Nas partidas, sistemas de câmeras nos estádios mapeiam com precisão o que eles executam em campo. Os cientistas, então, alimentam os computadores com todo esse material e adicionam também informações sobre as lesões que os jogadores sofreram no passado, os testes físicos que realizam, o histórico médico e genético de cada um. A partir daí, o algoritmo encontra padrões que indicam quando o corpo de um atleta está próximo do limite. O sistema então emite um alerta e o treinador pode poupá-lo. Nossa ideia é ajudar os melhores técnicos e médicos do futebol a encontrar informações que às vezes são difíceis de enxergar sem a ajuda das máquinas, explicou Tom Brown. Equipes como o Liverpool, da Inglaterra, informam que reduziram as lesões em até 30% depois de adotar o sistema. Existem muitas nuances ali, muitas interações de problemas de saúde que levam a um desfecho específico que às vezes a gente não consegue identificar, mas o algoritmo consegue. Não existe, claro, garantia de que um atleta não vai se machucar. A França, por exemplo, já perdeu o meio-campista Kanté para o Mundial. Portugal não terá um atacante prodígio, Diogo Jota. Mas num ano de calendário atípico, com a Copa em novembro, toda ajuda, inclusive da tecnologia, é bem-vinda para que possamos ver o mais legal, o Mundial com craques em plena forma. A Justiça da Rússia negou o recurso da jogadora americana de basquete Brittney Griner e confirmou a sentença de 9 anos de prisão. Ela foi presa em fevereiro no aeroporto de Moscou com cartuchos de óleo de cannabis. Hoje, a atleta voltou a dizer que não tinha intenção de entrar com o produto na Rússia. Segundo a defesa, Griner usa cannabis medicinal para o tratamento de dores. O presidente americano Joe Biden afirmou que está em contato constante com autoridades russas para negociar a liberdade da jogadora. Aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina suspendeu a resolução que restringia a indicação de uso de canabidiol a somente 3 tipos de epilepsia. Essa restrição provocou críticas de órgãos representantes de pacientes e de médicos que usavam a substância extraída da planta da maconha para tratar doenças como Parkinson, câncer e hepatite medicamentosa. O Conselho Federal de Medicina decidiu abrir uma nova consulta pública até o fim do ano sobre o uso medicinal da substância. O jornalismo perdeu hoje uma das profissionais mais talentosas, comunicativas e queridas do público do Rio de Janeiro. Depois de uma longa batalha contra o câncer, morreu, aos 49 anos, a repórter Suzana Naspolini. Aqui do alto agora, a gente olha e vê uma praça, gente! Ela virou uma das repórteres mais queridas dos cariocas. Era o jeito único que cativava o público. Parou! Suzana Naspolini era a voz de quem luta por uma vida mais digna. Tá bonito de ver agora. Tá muito bonito. Agora esses postes dão uma beleza. Suzana inventou uma maneira diferente de fazer jornalismo comunitário. No quadro RJ Móvel, exibido no RJ, primeira edição,
Ela mostrava os problemas da cidade sempre com bom humor e leveza. Não, ainda falta asfalto, ainda não dá. Mas era firme na cobrança das autoridades. Dia 1º de agosto a gente volta. Eu acho que a missão da RJ Móvel é levar esperança para as pessoas. Eu acho, assim, é levar esperança, é levar ajuda, é melhorar a vida das pessoas. E mais que isso, assim, é mostrar para as pessoas o quanto elas têm força. Suzana criou uma conexão única com os cariocas, mesmo sendo catarinense, de Criciúma. Seu Cléo quer? Era também com esse jeito leve e otimista que a Suzana encarava uma longa batalha pessoal contra o câncer, descoberto pela primeira vez em 1991, quando ela tinha 18 anos. E vieram outros, enfrentados sempre com tanta força e tanta esperança, que a Suzana virou também inspiração para pessoas que sofrem com a doença. Depois de vencer o câncer pela 4ª vez, em 2019, Suzana lançou a autobiografia Eu Escolho Ser Feliz. Se o meu livro ajudar uma pessoa que seja, ele já vai ter cumprido a missão. Já vai ter valido a pena. Numa entrevista no encontro com Fátima Bernardes, falou não só sobre o câncer, mas principalmente sobre otimismo e esperança. Mas eu acredito no título do livro, assim, é muito escolher ser feliz também, Fátima, eu acho. Em 2021, na pandemia, publicou o 2º livro, Terapia com Deus, sobre ter fé nos momentos difíceis. A doença se espalhou para outros órgãos e o tratamento obrigou Suzana a se afastar. A jornalista, apaixonada pelo trabalho, mantinha o contato com o público pelas redes sociais. Quando teve que raspar a cabeça, compartilhou o vídeo com os 200 mil seguidores. Estava com a filha, Júlia, de 16 anos. É isso. A doença levou o sorriso, a graça, a leveza, mas ficam o exemplo e a força de uma mulher, de uma jornalista, mãe, que apesar das duras batalhas, sempre escolheu ser feliz. Todo mundo aqui te ama, Suzana! Obrigada, meu Deus, obrigada! Pra você, Suzana! Mais Suzana! Não Suzana! Precisava, obrigada. Até amanhã. E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, estamos de volta aqui com o nosso Farm Simulator 2022. Galera, estamos aqui com a nossa máquina Caster, né galera? Eu falo Caster, não sei se estou pronunciando certo. A nossa colhedeira de milho aqui, galera. Estamos fazendo a colheita aqui daquele milho que eu mostrei fazendo a silagem, né? E estou fazendo a colheita aqui usando o nosso caçambão aqui. Eu encostei até aqui para poder jogar tudo lá no caçambão, né? Para não estar seguindo no meio do milho aí, para não quebrar muito o milho. Nossa moto aqui, estacionei bem em cima da moto aí. Ó galera, olha a cortadeira aí, ó galera, da colhedeira aí, topzão, né galera, bem grande aí. Essa não é a maior, né, ainda tem umas maiores aí, no lugar dos pneus são esteira, né. Então você vê que legal aí, ó o milho lá, ó, a poeirinha subindo aí, colhendo o milho. E tá enchendo aí, né galera, vamos tá colhendo esse milho todinho aí, para nós estar tirando essa safra todinha de milho aí e investir aqui na nossa fazenda. Já estamos com bastante dinheiro aí junto aí para nós fazer um investimento aqui em maquinário e campos, né, e dar uma evoluída nos nossos silos também. Galera, para quem não conhece aqui, galera, a nossa gameplay aqui se trata de um simulador de fazenda aí, onde você faz de tudo aqui, né galera, como eu já falei em outro vídeo aí. Para todo mundo aí que já acompanha o canal já sabe. Então se você está no nosso canal aqui, chegou agora, aproveita aí, já se inscreve no canal. Lembrando que todos os dias nesse mesmo horário aqui nós estamos ativos, galera. Para quem gosta aí de estar no nosso canal aí, acompanhando os gameplay, notícias, né? Vou estar trazendo também tutoriais aí para vocês aí, de resolver alguns problemas aí em computadores e tal, e outras coisas também vou estar trazendo no canal também. Por enquanto nós estamos concluindo aqui a nossa série aqui de colhedeiras, como foi prometido, né? Mostrando nossas colhedeiras aí do Farm Simulator. E olha que legal aí, ó. Vai apanhando o milho aí, o milhão vai deitando tudo aí, né? Vamos arrastando na roça aí, dando pranchona. A cortadeira aqui é grande, hein? A colhedeira aqui é larga. Agora você imagina ainda, tem umas maiores que essa ainda.
Essa ainda não é a maior. E o mais legal é o gráfico desse jogo, galera. Pra você ver como que é aí. Vai plantando milho, a sementinha vai caindo aí dentro aí, né? Ó, pra isso aí, legal. E a maquinona aqui cabe bastante milho, né? No cilho dela, ó. Ó o milhão aí dessa aí. Aí é bonito demais, né? Agora a bicha tem um cano longo, hein? Essa aqui tem um cano bem longo. Então, pra quem já tá acompanhando nosso canal, já sabe, a gente iniciou um tempo atrás aí com os vídeos do Fishing Planet, depois passamos aí pro Farm Simulator e vamos trazendo outros jogos novos aí, né? E vou estar trazendo mais jogos aí, mostrando pra vocês aí. Pra quem tá acompanhando nosso canal todos os dias aí, no finalzinho aí das notícias, nós sempre tá vindo com a gameplay, fazendo aqui alguns vídeos aqui mostrando, fazendo alguns demonstrativos dos games, né? Pra quem quer aí divertir no final de semana, à noite em casa, tá lá de boa, jogar nossos games, né, galera? Então é isso aí, valeu, um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Mas aí pra quem gosta do game aqui, né, galera? Ó que top, o milho chega, vai deitando aí na colhedeira, ó. A bicha é boa, viu, pra colher, colhe rápido demais, ligeirinho acaba o campo. Então valeu, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Fui, gente. Valeu. Tchau, tchau.